um assunto polêmico para vocês hoje, preço de leite. Mas ao invés da gente ficar aqui falando se vai subir, se vai descer, se é certo, se é errado, se é justo, se não é justo, a gente vai explicar para vocês como o preço do leite é formado e quais são os fatores que você tem que ver dentro da sua fazenda e fora dela para que você tome a decisão e saiba para que lado que esse preço vai. Qual que é a tendência, se é de alta, se é de baixa, se é muito ou é pouco. Então fica aí até o final que você vai saber todos os detalhes e todos os pontos que você tem que estar ligado na hora de saber o que vai acontecer com a produção de leite no Brasil. Não é isso? Tomás, nosso representante da operação, nosso representante dos produtores aqui, hoje com toda a equipe de campo da Companhia do Leite, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde, mais uma vez aí participando do podcast, né, do Mamíferos, sempre um prazer poder participar aqui, pessoal. Boa tarde, vamos falar aí, é um tema importante, né, um tema polêmico muitas vezes, mas eu acho que esse episódio vai ajudar aí muito, não só os produtores, como os técnicos, a clarearem um pouco aí seus pensamentos em relação à formação do preço do leite. Não é isso? Quem que a gente tem aqui hoje para falar disso? Um convidado ilustre. Inoxidável, eu quero dizer, brilhante. Brilhante. Ronaldinho, boa tarde, Ronaldo. É isso aí, turma. Tomás, aí, você que hoje eu tô como alvo de tomar pedrada aqui, eu vou ficar digamos assim, vou ser o teste de ferro do negócio aqui, do tema que é bastante delicado. A gente já produziu conteúdo nesse assunto em outros canais nossos, e o objetivo nosso com isso a gente de entrar nesse assunto que é polêmico, não é promover ainda mais polêmica, é a gente trazer um pouco de racionalidade para um negócio onde tem muita coisa que são números e tem muita emoção ainda envolvida, né? E emoção não combina muito com matemática. A gente vê por aí, né, o pessoal falando da total falta de previsibilidade do que está para acontecer com o preço do leite e com as commodities de uma forma geral. No longo prazo isso é verdade, mas num curto prazo, num horizonte de 2 meses, etc., é possível o produtor estar atento a determinadas questões que vão permitir ele ter maior previsibilidade do que está para acontecer com o preço do leite. Isso é possível. É possível a gente aumentar o nosso discernimento. Isso não quer dizer que o cara vai cravar, vai acertar um preço de leite que vai acontecer ou com ele, ou com o vizinho, etc. Mas a gente consegue analisar tendências de alta, consegue analisar tendências de baixa, com base em números muito simples, muito fáceis de serem analisados, e também nós vamos debater com eles aqui um pouco dos fatores que estão fora de mercado, que estão no campo da negociação. Então, eu acho que é importante a gente separar nossa conversa aqui, já para alinhar a expectativa com os mamíferos, em duas caixas. A caixa que se refere ao mercado, é o que mexe na variação do preço para baixo, para cima, que está fora do poder de negociação do produtor, está fora do querer do produtor, da pessoa, dos envolvidos, seja do produtor ou da indústria. E a gente tem uma outra caixa, que é a caixa que está dentro do que o produtor pode fazer para ter um preço de leite melhor, né? Então o preço vai ser formado por essas duas grandes caixas de variações. Duas caixas aí, né? Vamos falar assim. E aí, dá para abrir a caixa de ferramentas aqui e nós começamos por qual vocês quiserem aqui. Se vocês quiserem começar pelo mercado, começar pelo que o produtor, que está na mão do produtor, a gente manda brasa. Vamos lá. Uma coisa que eu queria deixar claro aqui também é o seguinte: tudo que a gente vai falar aqui não é nada novo e provavelmente você já viu em outras, assim, no Jornal Nacional, você já viu em outros lugares que tem notícias, mas às vezes é difícil da gente juntar as informações e falar, olha, provavelmente vai acontecer isso. Até porque muitas das vezes a previsão de economista é uma coisa meio vaga, né? Porque é uma coisa tão difícil de você prever que é difícil até dele cravar para você o que vai acontecer. Então ele te dá algumas informações para que você tire a sua conclusão. E às vezes isso confunde muito o produtor. Então eu acho muito bacana a gente também trazer isso de uma forma bem clara para que o pessoal consiga entender por que às vezes o preço do leite e o HT ele é importante dele ver. Por que às vezes ele, por conta própria,
pode ir no supermercado da cidade dele e ver a data de vencimento do HT para ter mais uma noção do que está acontecendo no mercado. Coisa simples que eu acho que a gente vai abordar aqui, não é isso? É isso aí, eu acho assim, acho que dá para a gente iniciar. Um dos motivos desse objetivo é a gente trazer um fato que aí sim é polêmico, e aí a pessoa, quem está ouvindo, queira ou não, eu acho que cabe a gente chamar atenção para uma coisa. Um dos motivos da gente fazer isso aqui é eliminar, atacar frontalmente mitos que geram muita revolta, muita emoção, e que na hora que você vai para o campo, vai para a prática, tem pouquíssima efetividade na formação do preço do produtor. O primeiro deles é que existe uma caverna secreta onde os laticínios reúnem e definem qual que é o preço que você vai receber. Né? Isso é completa viagem da maionese, assim, é viagem completa. Isso é ilusão. Existe reuniões de mercado onde sindicatos de indústria se reúnem para entender o que está acontecendo com o HT, o que está acontecendo com a mussarela, o que está acontecendo com essas variáveis que nós vamos discutir aqui, né? Para que eles possam entender como que eles podem estar se posicionando e conseguindo bancar o preço desse mês e estar preparado para o mês que vem, porque não adianta fazer o soldo desse mês e não estar preparado para o próximo mês, seja num cenário de alta ou seja num cenário de baixa. Essas reuniões de mercado, elas existem. Eu estou falando como já fui comprador de leite, tive a oportunidade de participar, e assim, a probabilidade de existir qualquer tipo de coisa onde senta 50 empresas e elas combinam o preço que o produtor vai receber, vai subir 20, vai descer 10, isso é impossível. E disputam leite no dia seguinte, né? Você imagina, eu combino hoje contigo e disputo o leite amanhã. E assim, em Minas Gerais, pessoal, eu já fiz esse desenho no mapa de Juiz de Fora, Viçosa, Oliveira, Caxambu, volta em Juiz de Fora, dá um quadrilátero. Citei 4 cidades aqui, dá um quadrilátero. Se fizer um X, dá entre São João del Rei e Barbacena. No raio de 150 quilômetros desse quadrilátero aqui, a gente trabalha com 70 laticínios. A probabilidade, qualquer laticínio desses 70 pode pegar o leite de qualquer produtor aqui dentro desse quadrilátero. Qual que é a probabilidade desses caras conseguirem combinar um preço? Ela é zero. Entendeu? Ela é zero. Por quê? Porque falta leite no mercado hoje. A explicação, por que isso é completamente inviável? Você sair de vez dessa bolha. Não é assim que você vai... Uma que você não tem controle sobre isso, que você não toma decisão nenhuma sobre isso, e outra que é mentira. É mentira não, é viagem completa. Como não tem a matéria-prima que a gente precisa, hoje a gente tem aí próximo já a 50% de ociosidade da planta média nacional, não dá para a indústria, e todas as indústrias pensando em crescer, todas que você vai conversar pensando em crescer, e a gente tem 11, 12 anos que a gente não cresce volume, não dá para poder sentar e combinar o preço do produtor, porque eu tenho que tomar o leite do concorrente. Se eu quero continuar crescendo e o Brasil não cresce o volume, eu vou ter que tomar o leite do concorrente. Então isso é completa viagem. Sai dessa esfera, não é por aí o caminho, e você vai entender, fica com a gente aqui, você vai entender como o preço do leite é formado. Aí coisas do tipo assim, eu vi na faculdade, professor falando que não baixa o preço do leite porque vai pagar 13º de funcionário no final do ano. Isso é viagem completa, gente. Você não abaixa o preço clicando no botão de apagar a luz, só abaixou o preço porque não tem quem paga mais. Explicação muito séria. Oferta e demanda, o que define preço, oferta e demanda. Toda vez que não for mais oferta e demanda que define o preço, você pode preparar para a tragédia. Vai ter distorção do mercado. Se você balizar o preço para cima, travar o preço lá em cima, vai enxurrar de gente botando o produto no mercado. Se você travar o preço para baixo, o produto vai acabar. Então, ou seja, o preço vai continuar variável, com base no quê? Oferta e demanda. E todos os fatores que nós vamos trazer para vocês aqui, ou eles influenciam diretamente na oferta e na demanda, ou eles são consequência disso. Coisa que você vai conferir para entender se ele foi consequência disso. E olhando para esse número vai esclarecer. Então, acho que o caminho, a conversa vai estar nessa direção. O restante está no campo da porteira para dentro. Tem uma fração que é da porteira para dentro, que aí está na sua mão e aí preocupa com ele, porque faz diferença. Ronaldo, vamos começar. Todo mundo que vai falar de preço de leite começa a falar do spot, né? E eu acho que o spot, na verdade, ele já é um reflexo de algo que aconteceu
antes, né? Porque o spot é aquele valor que normalmente a indústria vai trocar entre si, leite entre si, e ele é de acordo com a compra de leite. Só que o laticínio ele só faz a compra de leite tendo noção do que ele vendeu, ou como é que vai ser o preço na gôndola, para ele saber quanto que ele vai receber, para saber o quanto que ele vai pagar, né? Então eu acho que se a gente começar essa conversa um pouco diferente hoje, falar primeiro de UHT, mussarela, eu acho que a gente consegue trazer um outro olhar para o produtor. O que você acha? Então, aí você está falando, nós vamos entrar na caixa do mercado, está fora do controle do produtor. Sim, vamos começar por aí. E vai influenciar, então... E aí eu acho que tem uma etapa, Daniel, que é o spot, o HT, mussarela, leite em pó, esses itens, eles são consequências, o preço deles no final, são consequência do que aconteceu com oferta e demanda. E aí, assim, seguindo o racional seu do... O que o produtor precisa de... O que influencia na oferta e na demanda, né? Então vamos dar exemplo, a gente já entra nos números que o produtor pode olhar, eu vou dar exemplo mais rápido porque isso o produtor domina. Mas vamos lá, subiu na pandemia, grosseiramente subiu o preço do milho, bateu R$100 o preço do milho. Logo na sequência, o preço do leite decolou atrás. Por quê? Porque se o preço do milho for lá em cima, pessoal, e o preço do leite estiver baixo, não consegue dar ração para as vacas, o leite acaba, leite reduziu, o preço do leite vai subir. Faltou leite, o leite vai subir, o preço do leite vai subir. Então, preço do milho dita o que vai acontecer com o preço do leite. Cereal rei, a correlação é super íntima, altíssima. Então, milho e soja, né, dois principais insumos dos custos mais caros da produção de leite, estão no concentrado. Então, se eu tiver variação no preço do milho e da soja, se eu tiver variação de oferta de milho e soja no mercado, para cima ou para baixo, eu vou ter mudança no preço do leite. Isso a nível nacional e internacional, né? E aí a gente poderia citar várias outras coisas, por exemplo, a mudança de clima nos principais produtores, em especial, afeta a gente rapidamente. Uma seca na Argentina, uma seca no Uruguai, ou qualquer alteração climática que acontecer, neles que são fornecedores de leite para nós, porque aqui ainda falta leite, se a gente tiver qualquer tipo de variação dessa lá, seja para aumentar a oferta de leite, seja para diminuir, problemas climáticos, mudanças de custo, mudanças tributárias, qualquer questão que tiver de intervenção lá, que mexer na oferta de leite lá, vai refletir para a gente aqui. Então, nós estamos falando basicamente de qualquer fator que vocês fizeram exercício na mente aí, que fizer aumentar a oferta ou reduzir a oferta de leite, vai impactar nos números dos principais produtos lácteos no mercado, que aí nós vamos ajudar vocês agora a analisar esses números, certo? Então, acho que dada a introdução, daquilo que afeta a oferta e demanda. Então, um exemplo simples aqui, né? Nós temos uma sazonalidade no Brasil, né? Ainda se produz menos leite na seca do que nas águas. Se a gente pegar um intervalo aqui de abril a setembro, ainda se produz menos leite aqui no Brasil, em especial na região sudeste. Então, esses fatores eles são clássicos, são conhecidos de vocês. Apesar de vir acontecendo algumas alterações, são clássicos. Agora, como é que isso reflete lá no leite, lá na ponta, que aí Daniel propôs a gente começar a conversa pelo... Acho que só para a gente acrescentar aqui, Ronaldo, a influência do nosso mercado também, ela exerce uma pressão significativa em relação ao preço do leite, né? O que eu quero dizer com isso aí? A capacidade de compra do brasileiro, né, ela consegue impactar também, muitas vezes, no preço positivamente, né? A gente pôde observar lá na pandemia, especialmente, né? Quando a gente teve aí o aporte financeiro, né? Os auxílios emergenciais e tal, que isso impactou diretamente no consumo, né? O brasileiro, quando ele consegue acessar um pouquinho mais de recurso, uma das primeiras coisas que ele faz é comer melhor, né? E comer melhor está diretamente relacionada a consumir lácteos e derivados, né? Isso na regra da oferta, né? Está na regra da oferta e demanda, né? Complementando essa situação aqui. Então,
a capacidade de compra, né, do brasileiro, ela é um importante fator nesse jogo também, né? Com certeza, e aí, assim, nem é o caso de entrar, né? Mas isso tem muito a ver com o mercado, tem a ver com a política também e tudo mais que vai interferindo. Mas eu acho assim, Tomás, com certeza absoluta, são fatores que interferem no consumo e automaticamente no consumo de leite, iogurte e tudo mais, né? Que essa é outra coisa, né? É muito queijo em pizza, é muito iogurte, é outras coisas também que vai, apesar de que leite fluido, o HT e mussarela é o que manda, né? Mas de fato você tem essa conversão em produtos de maior valor agregado. E o que eu acho interessante da gente ver também é que, apesar disso, são coisas que dá mais um longo prazo. Então, quando você fala de consumo, quando você fala de renda do brasileiro, é uma coisa que você olha mais para longo prazo, porque você vê a tendência de que a coisa está acontecendo. Não existe uma renda de brasileiro que muda da noite para o dia para interferir por 60 dias no preço do leite, né? Isso vai ser muito mais outros fatores. Isso que o Ronaldo falou de milho e soja, por exemplo, é uma coisa muito importante, né? Se você não estiver acreditando nos dados do leite, olha o mercado de milho e soja que você sabe para o lado que a coisa está indo, né? Clima em Uruguai e Argentina, principalmente, que é de onde vem o leite. Isso também é uma coisa muito importante nesse sentido. E eu queria, só antes da gente entrar nessa parte, já que você começou por aí, Ronaldo, eu queria falar também um pouco do pessoal entender do leite em pó e do câmbio atuando principalmente em Argentina e Uruguai, que vai atuar na importação ou não de leite. Né? Isso eu acho que é uma coisa também que poderia encaixar aqui para a gente ir trazendo assim, olha, de onde o mais externo possível, né? Então, de onde que vem o mercado internacional para começar a interferir em como é que as coisas funcionam dentro do nosso país? Porque o pessoal fala assim, aqui que eu estou preocupado com dólar e tudo mais. Dólar, por exemplo, vai resolver um monte de coisa, né? O preço do milho, o preço do leite em pó, que o leite em pó, a gente sabe que não é só o que o Brasil importa, mas é o preço que o Uruguai e a Argentina eles usam para vender o leite em pó deles. Não só para o Brasil, como para outros países também. Principalmente, se eu não me engano, Argélia na Argentina, não é? A Argélia é onde mais se compra leite depois do Brasil, da Argentina. Né? Então tem essas outras coisas que a gente tem que ver também. Então, se você começa a ver uma tendência de alta no dólar, ou seja, antes era 4,80, agora já está próximo de R$6. Opa! O leite em pó começa a ficar mais barato. Para quem vai vender para o Brasil, fica mais fácil de vender. Automaticamente a gente tem que começar a ter um alerta vermelho. Ó, começou a ficar interessante trazer leite de fora para cá, pensando no preço do dólar. Bom, o câmbio, sem sombra de dúvida, aí eu vou até ajudar, acho que fica oportuno, a gente já, como o Daniel trouxe esse fator para cá, acho que dá para a gente já cruzar a informação de câmbio com a informação do preço do leite em pó. Se vocês querem saber o que está acontecendo com o leite, preço do leite no mundo, existe um site que chama GDT, que ele é um leilão Global Daily Trade. Global Daily Trade. Esse leilão ele ocorre periodicamente e onde são definidos os preços do leite no mercado internacional. A tonelada do leite em pó, durante muitos anos, ela ficou ali de $2.500 a $3.500. Ela variava dentro dessa faixa. E ela estourou essa faixa na pandemia e isso hoje deu uma bagunçada. E eventualmente ela opera para o bem dos produtores, eventualmente já bem acima de $3.500. Isso veio pós-pandemia. E aí, como que você faz para você ter uma ideia de como é que está o leite lá fora e o que isso pode impactar na tendência? Você pega o preço que você identificar da tonelada do leite em pó integral, lá no site do leilão GDT. Vamos usar o meu exemplo aqui, $3.500. Celular na mão, Tomás? Vamos lá. Posso só aproveitar aqui o pessoal para falar um pouquinho enquanto a conta vai rodar, se bem que não tem jeito, né? Mas só para falar para o pessoal, leilão GDT, gente, é principalmente o leite em pó vendido pela Nova Zelândia, que é o principal mercado internacional, e Estados Unidos também junto. Mas esse é o que a gente tem acesso mais rápido, porque tudo que eles têm, basicamente, é feito em leilão.
E o que é importante? Se você não entende inglês, se você não sabe onde é que está o site, você não tem que preocupar. Se você colocar no Google leilão GDT, vai cair no site do Milk Point. Lá no Milk Point você vai ter tudo certinho. Olha, o leilão GDT fechou com tantos $1.000 a tonelada de leite em pó. E aí você consegue ter essa informação fácil. Eu acho bacana a gente falar isso, porque às vezes fica uma coisa muito longe do produtor, né? E tá lá, tá no Milk Point. Fazer jabá aí pro Marcelo aí sem problema nenhum, mas tá lá, pode procurar. Então é fácil de encontrar, né? O Daniel deu uma dica aí. Hoje, a hora que você digita no Google, né, o resultado do leilão GDT, provavelmente já vai até te dar o valor direto. Mas vamos lá. Eu dei o exemplo aqui, $3.500 a tonelada, vezes $5,80. Dei um exemplo de dólar de 5,80. Dividido por 8.500 litros, que é o que você vai conseguir fazer com uma tonelada de leite em pó. 2,38,8. 2,38. Beleza. Só que para trazer esse leite de fora, a gente precisa de aproximadamente 6 centavos de dólar como custo de trazer esse leite. É o custo de atratividade dele vir para cá. 6 centavos de dólar vezes 5,80. Ele foi para 2,73. Então, foi para 2,73. Quanto que deu o 0,6 mais vezes o 0,06? 5,80 deu 34,8. 34. Pronto. Beleza. Então, ó, nosso exemplo aqui, pessoal, trouxe para vocês, se você chegou na internet, pesquisou o leite lá, então vai ficar claro aqui agora, vamos ver isso na prática, como é que funciona. Identifiquei lá $3.500 a tonelada, num dólar de 5,80, dividi por 8.500 litros, que esse efetivamente é o número que você tem que gravar, os outros você vai pesquisar, e colocou lá mais 6 centavos de dólar, ou seja, 0,06 vezes o preço do dólar do dia, deu aqui mais 34 centavos, 2,73, beleza. Então nós estamos falando o seguinte, o leite para trazer da Argentina para cá está 2,73. O senhor está recebendo aqui no Brasil, morando em Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, região sudeste, alta densidade populacional, São Paulo, né? E o senhor está recebendo 3,50 litros. O que o senhor acha que vai acontecer com o preço do leite para frente? Vamos lá então, seu produtor, olha só, você que está me assistindo aí, mamífero que está me assistindo, nós fizemos um cálculo aqui, se a tonelada do leite em pó tivesse a $3.500, num dólar de 5,80, o preço para trazer o leite da Argentina para cá estaria 2,73. Aí o senhor está recebendo aí na sua região, vamos imaginar, hipoteticamente, se ele estivesse recebendo 3,50 no litro de leite. O que você acha que vai acontecer com o seu preço? Você não tenha dúvida que a tendência é começar a aumentar a importação e vai puxar seu preço para baixo. Se essa fosse a realidade. Me entende? Bom, por sua vez, vamos entender agora a dinâmica, qual que é o efeito do GDT e qual que é o efeito do dólar no jogo. Então, vou fazer uma provocação para vocês aqui. E se a gente tivesse lá, no último GDT, nós tivemos um cálculo de na gravação de 4.200. 4.209, $4.200 a tonelada de leite em pó. Isso. Pega o dólar atual também. 5,80, é isso mesmo. 5,80. Dividido por 8.500, deu 2,87. 2,87. Mais os mesmos 34 centavos. 3,20. 3,20. Então, assim, na data da gravação desse podcast, preço do leite no mercado internacional, 3,20. Agora, eu queria, para facilitar o entendimento aqui, vamos fazer um exercício rápido com o câmbio. E se esse câmbio tivesse a 4,80? Vamos refazer essa conta? $4.200 vezes 4,80 dividido por 8.500. 2,37. 2,37. 2,71 com Iria para 2,70. 6 centavos de dólar. Com 6 centavos de dólar, iria para 2,71. Então, pessoal, olha só. O que está acontecendo com o dólar? Se o dólar tivesse a 4,80, o preço do leite estaria com a régua a 2,71. Com o dólar a 5,80, a régua foi para 3,20. Então, isso
Não depende do botão mágico que o laticínio vai ligar, ou do botão mágico que o comprador de leite seu vai ligar, ou sei lá quem que você acha que vai ligar. Isso é do mercado. Entendeu? Isso foge ao nosso controle. Isso tem a ver com a oferta de leite no mercado internacional. Nós fizemos a conta mostrando para você o impacto do preço do leite em pó e depois a gente fez uma outra simulação mostrando só o impacto do câmbio, só o impacto do dólar, né? Acho que isso aqui permite vocês começar a situar aquilo que você pode acompanhar. Peraí, eu tinha uma informação que por causa de A, B, C e D, coisas que aconteceram na política econômica do mundo, o dólar disparou, foi a 6,30. Isso é uma evidência de que vai puxar o preço do leite para cima. Tá tendo a política de desvalorização do dólar por causa do Trump, quer fazer não sei o que, e etc e tal. Isso vai puxar o preço do leite para baixo. Independe da gente querer ou não. Certo? Então, acho que dólar ficou claro para vocês. Alta do dólar puxa o preço para cima. Baixa do dólar puxa o preço para baixo. Beleza. E também, né, aí o preço do leite em pó no mercado internacional também o impacto ficou claro, né? São coisas que é fácil do produtor acompanhar e entender. Faz sentido alguém bater na sua porta e falar que importação está atrapalhando o preço do leite no mercado interno? Agora você já sabe fazer a conta. Porque você vai comparar com o preço que você efetivamente está recebendo. Então, se o cara falar isso para você, fala assim, não, o senhor está enganado. Acho que você está inventando coisas. Porque da conta que está dando aqui hoje a $4.200 a tonelada, mais o preço para trazer, o meu leite está mais barato do que o leite de fora. Então, isso aqui não está impactando aqui. O senhor está trazendo coisa que não existe. Então, isso aqui é para você não ser enganado mais, entende? Bom, acho que deu para clarear para a turma aí como é que pode usar câmbio e leite no mercado internacional. Colinha para vocês então, hein? Valor no mercado internacional vezes preço do dólar dividido por 8.500 mais 34 centavos. Darius vai deixar aqui para vocês aqui do lado a continha para você botar na beirada do caderno para poder fazer sozinho aí todo mês. 34 com dólar de 5,80, né? De 5,80. Mas... Ou 0,06 vezes o preço do dólar. Beleza, então já passamos então, falamos a questão do clima que é importante, como é que vai ser a produção de leite. Argentina e Uruguai vão ser sempre aí os países, né, que vão interferir forte e diretamente no nosso preço do leite. Acabamos de falar de câmbio, acabamos de falar de leite em pó no leilão GDT. Então isso é o que de fato está muito além do que a gente pode controlar, que é o mercado internacional, né? Agora vamos pular a fronteira? Vamos pular para dentro do Brasil? Quais são os indicativos que a gente tem que ver, o que a gente tem que ver na gôndola para que o produtor entenda o que pode estar acontecendo ou o que vai acontecer com o preço do leite no mercado nacional? Disparado o HT. Hoje é quem determina o preço do leite no Brasil. Você quer entender o que vai acontecer com o preço do leite no Brasil? Quer olhar um número. O que vai acontecer com o preço do leite no Brasil? A variação do preço do HT, ela vai ser o que vai impor a mudança no preço do leite no resto do país inteiro. Independente se no seu estado tem ou não a planta de OHT. Porque a demanda por leite nacionalmente, né, a volatilidade das decisões ligadas ao HT, ela é mais rápida do que todas as outras. E ela muda o apetite das indústrias. Ela vai buscar leite, a indústria de HT. O dia que o preço muda, ela vai buscar o leite aonde ele estiver. Então, independente do lugar que você esteja, o preço do leite vai ser influenciado por o que está acontecendo. O leite de caixinha, para quem não sabe o que é o HT. Então, acompanhe o preço do leite de caixinha e você vai saber o que está acontecendo lá na ponta. E antes disso, é muito importante isso. Eu já tive momentos da minha vida que eu acompanhei de fato, fazia pesquisa disso, né? E as capitais e as outras cidades, ela tende a ter mais ou menos o mesmo comportamento nacional. Leite UHT, gente, normalmente tem 4 meses de validade. Então, se você chega na gôndola, começa a procurar no supermercado e você vê que tem leite que já está próximo de vencer, significa que tem muito estoque que não está vendendo. Se tem muito estoque que não está vendendo, é um bom indicativo de que tem uma oferta alta de leite e a demanda está baixa. Ou seja, vai ter que escoar esse leite em UHT. Como é que faz isso? Baixa o preço. Se baixa o preço na venda
do leite UHT, o supermercado também vai baixar o preço da indústria de laticínio, que por sua vez vai interferir lá no spot, que vai interferir em você também, né? Então, esse é um jeito fácil da gente ver no dia a dia mesmo como é que está essa movimentação de UHT antes do preço dele baixar ou subir, vai ser justamente essa questão do prazo de validade do leite que está ali na gôndola do supermercado, né? Em grandes supermercados, né? Acho que é importante ressaltar isso. Você indo em grandes supermercados, olhando a data de validade do UHT, quanto mais distante ela está de vencer, quanto mais novo está o leite, significa que nós temos menos estoque e que isso pode significar que nós estamos próximos de ter alta de preço, né? Menos estoque, ou seja, o leite está ali, o leite que está na porta para a pessoa comprar, está na gôndola para a pessoa comprar, ele é novo, ele chegou tem pouco tempo, significa que não tem estoque. Se o leite que está ali está com faltando pouco tempo para vencer em um grande supermercado, ou se já passou meses da vida útil dele e ele ainda está ali num grande supermercado, você não tenha dúvida do que nós estamos falando. Não está tendo giro, esse estoque está acumulando no supermercado e já tem estoque desse acumulando também na indústria. E aí, para escoar esse leite, não tenho dúvida que isso vai afetar o preço. Então, data de validade é um caminho de você observar. Lembrando que nós estamos falando do leite, entre aspas, comercialzão mesmo, né? Não é uma regra que a gente pode aplicar aí. Hoje a gente, especialmente em grandes supermercados aí, a gente tem muito leite gourmetizado, enriquecido e tal, que pode fugir um pouquinho dessa regra por atingir um nicho específico de mercado e tal. Então nós estamos falando lá do leite integral mesmo. Leite integral, 3% de gordura. 3%, o brutão, isso aí. Leite UHT integral, 3% de gordura. Ele é que dita o que vai acontecer com o preço do leite no Brasil. Você olhou, tá acompanhando lá, tava R$4 no supermercado, foi para R$4,50. Se voltou lá no outro mês, lá tá R$5, o mesmo supermercado, o mesmo lugar que você acompanha. Não tenha dúvida, está acontecendo alguma modificação no mercado que vai impactar no produtor, não demora. E o próximo degrau, aconteceu isso aqui no UHT. Qual que é a consequência, Daniel? Subiu 50 centavos na pancada no UHT. Para fazer a mussarela você já sabe, né? Não faz com leite UHT, mas a gente sabe também que o preço vai ser impactado, com certeza. E aí, para chegar no produtor, é mudança repentina, de 15 em 15 dias vai acontecer negociação do que nós chamamos de leite spot. De 15 em 15 dias acontece essa negociação, os dados são publicados em diversos relatórios, os seus grupos de WhatsApp da vida hoje estão cheios dessas informações, mas o fato é que quando o preço do leite spot muda para cima ou para baixo, essa é o reflexo do que aconteceu com o HT e é o que vai ditar, o que vai impor as mudanças de preço lá na ponta do produtor. Por uma explicação muito simples. Eu tenho uma indústria comprando 2 milhões de litros de leite, algumas indústrias comprando 1 a 2 milhões de litros de leite por dia no spot. Por dia, vocês não escutaram errado. As grandes empresas comprando por dia 1 milhão de litros de leite spot, 2 milhões de litros de leite spot. E aí, meu amigo, o spot subiu 50 centavos. O cara está comprando 1 milhão de litros de leite spot, o spot subiu 50 centavos e o produtor ainda não subiu. O spot subiu 50 centavos, subiu de hoje para amanhã, e ele tem que começar a pagar 50 centavos a mais nesse leite, é R$500 mil por dia! Por dia! Na decisão. E aí o leite lá no produtor ainda está 50 centavos mais barato. E aí vai todo mundo para o campo brigar por esse leite. E é isso que faz o preço do leite subir. E o inverso é verdadeiro. Né? O preço do leite spot despencou 50 centavos. Ficou abaixo do preço que estava operando nos produtores. Por que o spot despencou dessa quantidade? Por que o preço do leite spot despencou? Porque o preço do HT despencou. E o prejuízo é milionário por dia. E aí não tem alternativa. Isso aí, em 1, 2 meses no máximo, vai refletir negativamente no preço do produtor. Então, quem impõe o preço de leite que vai chegar no produtor hoje no Brasil, quem impõe esse preço de leite, a variação no preço do leite, não vou falar a posição, o preço, porque tem o campo negocial do produtor, mas quem impõe a variação para cima e para baixo hoje é
que está acontecendo com oferta e demanda, que reflete no preço do HT, o HT reflete no preço do spot, e o preço spot, ele impõe no campo a negociação com os produtores. Não tem alternativa, essa é a escada do negócio. E o que é o X da questão? Esses movimentos acontecem muito rápido hoje, de 15 em 15 dias essa operação acontece no spot, e a gente tem efeitos de manada, que é mais ou menos o seguinte: o supermercado X percebeu que o preço do leite entrou numa tendência de alta. Ele vai e rapa os estoques de UHT das indústrias. Normalmente as indústrias em situação financeira, às vezes não de margem, mas em situação financeira sempre apertada. Toda indústria precisa de adiantar boleto, igual você já ouviu falar de adiantar cheque, trocar cheque, etc. Todas as indústrias precisam de fazer movimentações financeiras apertadas. O supermercado vem com a grana e compra e rapa o estoque da indústria. Ficou sem leite nenhum agora. E está tentando desovar aquele estoque ali. O que acontece sem leite no mercado agora, sem estoques de leite no mercado? Pico de spot. Spot sempre subindo ou caindo 30, 40, 50 centavos. E isso gera as grandes movimentações, as loucuras. Não tinha ninguém querendo leite, de repente está lá 10 compradores de leite batendo na sua porta. Então essa é a dinâmica do que acontece nos bastidores e o produtor às vezes não sabe. É aquela história que a gente sempre fica daqui olhando, falando assim, qual que vai ser o preço do leite spot? Qual que vai ser? O da indústria está lá assim, como é que está o HT? Como é que está o HT? Para justamente saber a movimentação, além das grandes indústrias aí que ditam um pouco mais aí da tendência também, né? Tem muito laticínio menor que espera a movimentação da indústria grande para saber o que ele pode fazer, né? Essa então, pessoal, aqui nós estamos falando para vocês da variação do que dita variação do mercado, o que não significa que é a sua posição de preço. E alguns produtores no campo negocial, no campo que depende do produtor, vão conseguir proteger mais ou menos as suas variações de preço. Aí nós vamos discutir isso aí na sequência. Mas a variação de preço, dica desse bloco para vocês, dica dessa caixa. Você quer acompanhar com números simples quais são as tendências do que está para acontecer com o preço do leite? Acompanha um número só, spot. 2 números, spot ou HT. Subiu, tendência de puxar o preço do produtor para cima. Baixou, tendência de puxar para baixo. Não tenho dúvida disso. E isso independe das nossas forças. Terceiro estágio, leite em pó, mercado internacional. Leite em pó, mercado internacional. Que são fatores que vão influenciar no que vai acontecer com o HT, porque ele influencia na oferta de leite no nosso mercado. É isso aí. Partimos então para porteira adentro, ou mais aonde, não só porteira adentro, mas aquilo que o produtor pode fazer para conseguir um leite com valor mais alto? Vamos lá? Eu acho que o primeiro dele aí, que é o que mais vai não tem como. Disparado. É o disparado volume, né? Volume. Moeda de troca de produtor é volume de leite para a indústria de laticínio, ponto. Olha que produto bom de você produzir. Quanto mais você tem para vender, melhor a gente paga. Não tem mais nenhum produto que é assim. Todo produto, quanto mais você tem para vender, você tem que fazer promoção. O leite, quanto mais você tem para vender, mais eles te pagam. E a explicação é simples e volta lá no começo desse podcast, você vai entender o produto leite, ele falta no nosso mercado. Ele tem alta competição, ele não falta em relação ao consumidor, ele falta em relação às indústrias processadoras, que têm ociosidade de planta. Essa alta competição pela matéria-prima faz com que a indústria pague melhor ou procure mais, ela aumenta a procura dela sobre os grandes produtores. O grande produtor ganha alto poder de negociação. Então, assim, para vocês terem uma ideia dessa variação, dentro da base de dados nossa, Tomás, você pesquisou, você tem essa diferença hoje? Vamos lá, eu trouxe alguns números aqui, né, dos nossos produtores atendidos. Aproveitar a oportunidade para deixar um abraço para o pessoal lá da Central de Inteligência, lá da Companhia do Leite, que está aí diariamente, né, tratando esses números, né, e trazendo a devida relevância desses números aí para o nosso dia a dia. Então, deixar esse abraço pessoal lá. Eu trouxe 2 números aqui importantes quando você está falando aí do quesito volume, né?
Lembrando que a gente está falando de um preço fechado em 2024, que teve uma forte influência ali no primeiro semestre ainda, daquela crise que veio de 2023, né, de preços menores e tal. Então, produtores aí, né, nós estamos falando de uma base de dados de 660 produtores no país, né, a maior parte delas está em Minas Gerais, mas a gente tem aí dentro da base produtores de todo o país. Então, produtores de até 200 litros de leite receberam, na média, em 2024, 2,48, né? E produtores entre 1.000 e 2.000 litros de leite receberam 2,72. Nós estamos falando de 24 centavos de diferença. Ou seja, pode ir. Então, olha, aqui na base de dados da Companhia do Leite, de produtores assistidos, né, que vão falar assim, já são produtores considerados com outro olhar, né, sobre a indústria, né, mas com a diferença que já bateu 24 centavos, que aqui ela é 10% do preço, né? É assustador, 10% do preço. A gente, olhando, e isso aqui são dados médios, né? E são dados, média dos acima de 1.000 litros versus a média dos abaixo de 200. Agora, quando a gente olha esses dados abertos, a gente vê essa diferença nos produtores passando de 50 centavos por litro, em algumas regiões mais de 70 centavos por litro, e em muitos casos mais de R$1 por litro. A gente já viu o cenário, já tive com produtores num mesmo evento, onde tinha produtor recebendo R$4 o litro e produtor recebendo R$2,60 o litro na mesma empresa. No mesmo evento. Fui no mesmo evento público, um produtor, no evento desses grandes eventos de leite, um produtor da mesma empresa recebendo R$4 o litro, de outra empresa, na mesma empresa, outro produtor recebendo R$2,60. Então, para a gente ter ideia da amplitude da variação. Só que aí, tipo assim, o de R$4, mais de 50 mil litros de leite por dia, e o produtor que está recebendo R$2,60 tirando menos de 300 litros de leite por dia. Então, só para a gente ter uma ideia, assim, o quanto que o preço, ele tem o poder de impactar grosseiramente, o quanto que o volume pode impactar grosseiramente o preço final dos produtores, certo? E se ainda assim, porque volume você não faz de uma noite para o dia, né? Se você não tem esse volume na sua fazenda, é feijão com arroz, não precisa de reinventar a roda. A associação é uma das formas que você tem de negociar um preço melhor, já que você está com um volume maior na hora de fazer a negociação. Tomás, como é que é a sua experiência aí com relação à associação e como é que você via isso no campo e tal, com relação aos produtores e às associações, os casos? O que você traz para a gente de experiência? Hoje, né, em regiões ali que a gente tem bacias leiteiras um pouco mais fortes e tal, os produtores de menor volume utilizam muito as associações como forma de negociar melhor o seu leite, né? Isso aí, a gente falando em Minas Gerais aí, desde produtores se associando ali, aqueles produtores de 200, 300, até 500 litros de leite, até associações de produtores com volume maior, né? Produtores aqui no sul de Minas mesmo, a gente tem muitas associações ali, que produtores têm na média ali 2.000, 3.000 litros de leite, e se unem aí para buscar um preço melhor, né? Um dado importante que eu vou trazer aqui dos nossos números, que eu estava analisando aqui, é que apesar, né, da gente no produtor de maior escala ter um COI maior, é que o COI, a diferença foi de 11 centavos para o produtor de menor escala, a diferença no preço ajudou o produtor de maior volume ter uma margem maior. Mas esse não é o dado mais importante, né? Quando a gente compara a margem considerando o COI e quando a gente compara a margem considerando o COT, né, a margem bruta e a margem líquida, né, onde a gente tira lá a depreciação, tira o prolabore do produtor, o grupo de 1.000 a 2.000 litros teve uma margem bruta de 82 centavos e uma margem líquida de 74, né? Ou seja, a gente teve ali 8 centavos
para custos com depreciação e prolabore, etc. Os produtores de escala baixa, até 200 litros de leite, tiveram a margem de 68 centavos, mas quando a gente vai para a margem líquida, a margem foi de 29. Né? Então, a escala, né, estando inadequada para que o produtor tenha de investimento aportado ali, né? E isso gerou um custo por litro com depreciação, prolabore gerou um custo alto, né? Levou a margem líquida desse produtor aqui a 29 centavos por litro. Em especial o prolabore dele, onde, como a escala é muito baixa, né? A escala abaixo de 200 litros de leite por dia, o que ele gasta para sustentar a família dele compromete um valor muito significativo do total. Eu vi um cálculo desse feito em Rondônia, onde à época era o principal custo do leite, como os produtores, a média de produção do produtor que foi feita lá era de 80 litros de leite por dia. O maior custo do produtor era a própria mão de obra dele, tanto que quem fez o cálculo tinha a proposição que à época o preço do leite tinha que ser o dobro do valor que ele efetivamente fosse, ou seja, o que não geraria um consumo lá na ponta. Então, aí eu acho que cabe destacar, pessoal, dá pra gente ser didático e desenhar para vocês uma coisa que tem a ver com volume e tal. Faz um risquinho aí, pega a canetinha e faz um risquinho, uma barrinha. Um risquinho. Beleza, agora você vai cortar um pedacinho desse risquinho, você vai reconhecer comigo. Tem um pedacinho, isso aí ó, é o preço do produto, do leite seu, lá na ponta. Vamos falar que ele foi em UHT. Corta um pedacinho dele aí, que é a caixinha. Corta outro pedacinho, que é o frete. Corta outro pedacinho dele aí, que é a industrialização. Tudo que foi colocado nele. Nós estamos cortando esse pedacinho. Acabou. Margem do laticínio, não considerei, zero, esquece. Cortamos pedacinhos então, certo? O que sobrou aqui é o máximo que o laticínio pode pagar para você no preço do leite, para não quebrar daqui uns dias e você não ficar sem receber. E aí entenda uma coisa, se você entrou para uma associação, para um grupo de produtores, e você recebeu mais, alguém vai receber menos. Não dá para todo mundo receber mais do que o valor que dava para pagar. Entenderam? Então, ou seja, se você é um grande produtor e você está recebendo mais, tem alguém recebendo menos para poder você receber acima da média. Isso é regra de mercado, porque no final existe um teto onde o laticínio pode pagar, o dinheiro vai acabar. Entende? E aí, assim, dividindo com você a experiência vivida, margem de laticínio, pessoal, é de 3% a 8% a maioria das empresas. Deve ter 10 laticínios no Brasil, no máximo, com margem acima de 10%. Então, não tenho dúvida do que eu estou trazendo para vocês aqui, que numa margem estreita dessa, cara, não tem aonde os caras incidem sobre um volume grande. Você ficar atento sobre isso. Pega 50 mil litros de leite aí, faz a conta do preço do leite, a remarcação, e põe a margem do cara em 50 mil litros de leite do laticínio lá. Mesmo ele tendo 3% de margem, quando daria de resultado para ele no mês? Dá muito dinheiro, porque a escala dele é grande, né? Mas o percentual é baixo. Se ele errar no pagamento do produtor, é onde ele quebra, né? Então, eu estou trazendo essas questões para vocês terem realidade de bastidor, né? Para que possa tomar decisão e fazer os questionamentos com base naquilo que é fato e parar de ser enganado, né? Então, assim, quer fazer associação? Não faz muito grande, não. Porque senão muito mais gente vai ter que receber mesmo. O processo fica muito mais difícil. O laticínio que vai poder captar seu leite vai ficando cada vez mais restrito. Porque, tipo assim, se o laticínio tem 20 mil litros de leite por dia e pega um leite da associação que tem 10, esse laticínio fica exposto. Ele não tem onde diluir o aumento que ele vai fazer para essa associação dele de 10 mil litros. Então, assim, não tenha dúvida. Se você organizar, não se organiza com muita gente, não. Organiza com gente que pensa parecido, forma um caminhão de leite, negocia bem. Por vários motivos, né? Gente que pensa parecido, até para que a associação por si só seja forte, né? Quantas vezes a gente não vê uma associação que está indo muito bem, de repente um vai lá e resolve vender o preço do leite de uma forma diferente, e os outros ficam com raiva daquilo. Na hora que você vê, dissolveu a associação por causa de um ou outro que não pensava igual naquele momento, né? Então, e isso de fato é uma coisa muito importante, e essa ideia de que uma associação muito grande,
ela de uma certa forma restringe o laticínio que pode comprar esse leite. Isso é uma coisa muito interessante. A gente já conversou aqui com produtores de leite muito grandes que relataram o mesmo problema, né? Olha, eu tenho menos laticínio agora para vender, porque o volume é muito grande. Imagina se da noite para o dia eu troco de laticínio. Como é que ele rearranja toda a parte comercial dele para se adequar a menos tantos 1.000 litros de leite, né? E além disso, a gente percebe isso. Associações com menos produtores, um volume de leite considerável, ou seja, batemos no volume, e com qualidade do leite boa, muitos dos bons laticínios começam a olhar de uma forma diferente, porque isso é um leite que faz diferença dentro do laticínio. E dessa forma eu queria entrar na parte de qualidade. Como é que você, da porteira para dentro, consegue melhorar a qualidade do seu leite, e aí sim você consegue ter um preço maior, né? É aquela ideia de que leite ter tudo o mesmo preço, a gente sabe que é mentira, e cada vez mais a qualidade está pegando mais forte nisso, né? Tabelas mais agressivas, de preferencialmente para gordura, CCS, coisas desse tipo, a gente está vendo que tem uma tendência de melhora na tabela nesse sentido, e laticínios que não trabalhavam com qualidade estão vendo que não vai ter outro jeito. Até para ele melhorar a qualidade dos próprios fornecedores do leite que chega na fábrica, se ele não tiver uma tabela de qualidade, é difícil dele fazer alguma política de melhoria, né? Então, assim, você quer melhorar sua capacidade de negociação do seu leite. Volume, 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 volume. Aí a gente entra no outro assunto que é qualidade, né? E, obviamente, primeiro passo, a empresa que você tem relacionamento, ela tem política de pagamento por qualidade? Essa é a pergunta 1. Mesmo não tendo, raro vai ser o caso do laticínio que não está olhando para essa qualidade, né? Hoje já é raro, né, o caso do laticínio que não está olhando para essa qualidade. Porque tem coisas que é muito fácil de medir na plataforma. Vamos dar o primeiro exemplo para vocês aqui, que é ouro para a indústria hoje, é gordura no leite. Hoje aí você pegar um quilo de creme, aí lá, R$40 o quilo do creme 100%, vezes o 0,1% de gordura, cada 0,1% de gordura dá 4 centavos por litro. Então, ou seja, se você entrega um leite a 3,6 de gordura, se você entrega um leite a 4% de gordura, dá 16 centavos por litro desnatado na plataforma. Dinheiro no bolso imediato. Não é eu acho. 16 centavos. Tem gente, eu conheço produtor, tem um primo que está com leite de 4,5% de gordura, mandando leite para uma empresa que valoriza efetivamente essa questão, porque travou o preço no contrato, né? O preço da base está travado em CPEA, está com 4,5% de gordura, pegando a tabela máxima de gordura e com 3,5% de proteína. Assim, o cara está recebendo a tabela de pagamento por qualidade um preço, assim, totalmente diferenciado, tá? Sendo efetivamente altamente impactado. Então, você tem uma base de preço travada, é uma observação, porque fatalmente hoje ainda é uma realidade de mercado, a pessoa que tem um bom desempenho em qualidade do leite tem o preço base abaixado para poder chegar num preço intermediário para tentar compor um preço médio para a indústria. E o produtor que teve problemas da qualidade, ele subiu o preço dele um pouco, a base do preço dele, para que ele não fique com o preço totalmente fora. Isso é uma realidade 99% das indústrias de laticínio. É a realidade. Onde que não acontece? Onde tem contrato, o produtor tem contrato, não tem como acontecer, porque o preço base está fora do controle da indústria, né? Mas todo mundo que não tem contrato está sujeito a ter esse tipo de variação no preço base. Então esteja atento, mesmo tendo qualidade, é importante você buscar ter uma referência de base no seu preço de leite, né? E a qualidade, trabalhar ela, se a gente for discutir o que fazer para CPP, o que fazer para CCS, para proteína, para gordura, daria mais 4 podcasts de alta qualidade cada um, né? Até acho que dá para a gente poder fazê-los, né? Vamos fazê-los com o tempo. Acho que o ponto principal aqui é você entender. Não tenha dúvida, você fazer qualquer produto de qualidade te leva para vitrine e vai aumentar a liquidez desse produto, as pessoas vão querer mais ele. Então, investir em qualidade, você não perde,
né, vai impactar positivamente o seu preço, salvo essas observações que nós fizemos aí que pode te ajudar a negociar melhor. E eu acho que vai muito disso também, né? Que tipo de produto você tem para qual cliente, né? Então eu visitei uma cooperativa esse tempo atrás no Sul, que aí o preço base, por exemplo, era público e era o mesmo para todo mundo, né? E aí tinha tabela de qualidade para você trabalhar. E aí vem um pouco em cima do que você está falando, né? Qual que era a dificuldade da indústria? Na hora que vinha um outro laticínio querer defender aquele leite, ou não defender, mas comprar aquele leite, ela ficava presa na tabela. Né? E quando você fica preso na tabela, como é que o negócio flui? Né? Então tem esse lado do negócio. Mas, se você produz um leite de qualidade, procura laticínio, procura indústria, que ele vai valorizar aquilo que você tem. Né? Eu acho isso muito importante também. E tem a empresa. Como tem a empresa que vai valorizar a qualidade, ao produzir, isso te leva para outra vitrine, te muda de prateleira, né? Bota a câmera atrás do Tomás lá para a gente fazer a metáfora da prateleira lá, né? Que prateleira você quer? Você quer estar mais de baixo? Você quer estar mais em cima, né? Querendo estar mais na prateleira de cima, o volume vai te levar ali para quarta prateleira de uma vez, e qualidade vai permitir você subir pelo menos mais uma dela, né? Alguma coisa em cima de qualidade, Tomás? Não, você traz aí pra vocês... gente experiência no campo? Eu acho que vocês pontuaram bem aí, né? E a tendência que eu observo é que isso fique cada vez mais relevante, né? A questão do pagamento, acho que ela é muito uma condição que o laticínio é exposto, né, Ronaldo? Porque na dependência do volume, esse ajuste de preço, quando você pensa na tabela de qualidade, ele é quase que uma necessidade por conta da pressão relacionada ao volume. Ela tem que ajudar, né? Aquele cara que perdeu a qualidade, não tem dúvida, senão ele vai embora, e ela precisa do volume. E eventualmente, para conseguir ajudar esse cara, ela tem que pegar de onde tem o dinheiro. E hoje, o que a gente pode contribuir aqui é que cada vez mais a gente observa a indústria recebendo uma pressão por conta dessa qualidade, né, Daniel? A gente acompanha aí as auditorias, seja do Programa Mais Leite Saudável, do Plano de Qualificação do Fornecedor de Leite. Então a gente observa cada vez mais a indústria recebendo uma pressão por conta dessa qualidade lá no produtor, né? E isso, aos pouquinhos, tem também onerado, né, a indústria, a exigência das visitas, das adequações aos produtores. Então a tendência é que isso vá ganhando força aí nos próximos anos, se o movimento, né, de ministério com a indústria e tal continuarem do jeito que está acontecendo hoje, né? Sim, agora a gente vê muito, né, mais especificamente para CCS ainda, né? CCS é um item que hoje a indústria está sendo cada vez mais exigida, né? Parece que a gente está ultrapassando aquela fase de desenvolvimento em relação a CPP, né? O percentual do leite que chega com o CPP não conforme tem cada vez reduzido mais, e aí a gente está abrindo brecha aí para que a indústria seja cobrada cada vez mais em relação à contagem de células somáticas. Esse é o próximo desafio, e um baita desafio, né? Tendo em vista o histórico dos últimos anos aí, que a gente conseguiu quase que nenhuma evolução quando a gente olha aí a nível nacional do que a gente tem de CCS no nosso leite, né? Piora, na verdade, né? Piora. Logística? E entrando então nesse novo assunto, outro ponto que vai chamar muita atenção da indústria é o acesso à propriedade e o efeito do seu leite, que volta em volume, o efeito do seu leite na logística daquela linha. Porque às vezes você pode, mesmo tendo um volume de baixo a intermediário, às vezes pode ser um produtor que tem um nível de influência, que ele pode levar outras pessoas junto com ele, e isso pode comprometer a logística dessa linha. Então, entenda que na logística eu tenho o campo do acesso. Então, para chegar nessa propriedade, já tem 25 tronqueiras, colchetes, sei lá como é que é o nome que vocês chamam. Tem dificuldade de acesso. A estrada é ruim, o caminhão agarra. Então, isso vai perdendo atratividade para aquisição desse leite. Então, esse é um ponto a ser considerado, que aí está mais ligado a acesso, e tem um pouco ligado à logística, que tem
dentro da logística o acesso, mas também aí os efeitos disso no custo de transporte, né? A sua saída daquela linha, quanto que provocaria de efeito no custo de transporte? A organização de um grupo de produtores com a logística boa para captação, quanto que ela está entregando de redução de custo de transporte, e isso pode ser transferido para o seu preço. O dinheiro que estaria indo para o posto de gasolina, para a fábrica de pneu, para a transportadora, podem estar indo para os produtores se eles se organizarem melhor para fornecer o leite, né? Então, logística é um ponto importante aí na composição do preço, né? É o que explica quanto mais volume se tem, você também tem condição de receber mais? Uma fração disso está na logística ou é um entendimento equivocado? É um entendimento parcialmente equivocado. Pelo seguinte, a diferença de logística entre os produtores, elas não respondem pelo total da diferença de preço. Nem pela metade da total diferença de preço. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu tenho, por exemplo, um frete para capital leite do produtor de 30 centavos e do outro produtor de 5 centavos. A diferença foi de 25. Mas um produtor, para ter 5 centavos de frete, ele tem um volume muito alto. Ele foi um caminhão só lá na casa dele, só buscar o leite dele, certo? E o preço do leite dele é 70 centavos mais alto. E a diferença de preço do frete de custo de frete foi 25. Ela ultrapassa. Ela ultrapassa. Mas por que esse produtor, então, tem o preço tão mais alto se não está respondido na logística? Oferta e demanda. Ele é mais procurado. O laticínio, para não especular a bacia leiteira inteira, inflacionar a bacia leiteira inteira, ele concentra os esforços de crescimento de volume dele na compra de um produtor de leite maior. A disputa pelos maiores produtores, ela é maior do que ocorre nos menores. Eu teria que conversar com muita gente, fazer muito barulho no campo, inflacionar toda uma bacia leiteira para pegar um determinado volume, que às vezes eu consigo pegar negociando de forma mais restrita, sem fazer muito barulho com uma pessoa só. Entende? Então isso é uma prática de mercado que faz o preço do produto. Quanto mais volume você tiver, mais preço você vai ter. Essa é a explicação, entendeu? Volume, qualidade e logística, a regra do jogo é clara, né? De como que você pode fazer isso para a gente ter um aumento do seu preço de leite ou por que você ainda não tem um preço do leite tão alto quanto poderia ser, né? Mas agora, que outras coisas a gente pode trazer aqui para a turma no sentido de o que mais eu posso fazer na minha produção de leite para que eu agregue valor e eu consiga receber mais? E aí eu queria começar isso com relação a certificações. Eu acho que é enfeitar a noiva. Agora enfeitar a noiva. É botar a noiva para ser vendida bonita, né? Mas a gente tem hoje aí certificações no mercado, surgindo bastante coisa boa, coisa nova, coisa interessante, que eu acho que é um compromisso que nós do agronegócio precisamos ter, de vender uma imagem melhor daquilo que a gente faz, né? Tem muita coisa paralela de gente que não sabe o que está falando, comentando bobagem sobre o agronegócio, e a gente pode, né, e isso não é o futuro, é uma realidade atual, a gente começar a contar o jeito que a gente faz as coisas, e isso tem sido cada vez mais relevante para o consumidor. E a certificação, então, ela vem para isso, e a gente, na prática, hoje, você tem certificações de bem-estar animal, certificação de boas práticas agropecuárias, algumas dentro do campo da própria indústria, sob o controle da indústria, que é até obrigada a fazer dentro do plano de qualificação do fornecedor dela, e algumas em que a indústria contrata terceirizadas, buscando levar isso para o rótulo dela. E isso automaticamente faz com que o consumidor tenha acesso e possa selecionar esse produto lá na gôndola. Então, ter uma certificação, que eu levo esse certificado para o rótulo e o consumidor possa decidir por escolher esse produto, isso é bom para todos os envolvidos na cadeia, do consumidor até o produtor. O consumidor quer um produto, ele está preocupado com o jeito que é feito, ele pode escolher o produto pelo jeito que ele é feito. E o produtor vai ter os seus esforços adicionais remunerados através desse consumidor que tomou essa decisão. Para isso que servem as certificações. Então, eu dei exemplo aqui de bem-estar animal, boas práticas são clássicas, existem, né, frentes sendo feitas, em Minas, a gente tem a Certifica Minas Leite, você tem a CBS,
que é certificado de biosseguridade feito pela Embrapa, em parceria com a Berg, que também tem aí ganhando corpo no Brasil. Tem as certificações de boas práticas, né, que a gente faz o trabalho aí pela SERPRO, o certificado de bem-estar animal, e outros protocolos podem ir sendo desenvolvidos para mostrar aquilo que é feito dentro do campo social, dentro do campo ambiental, entre outras praias, né, outros protocolos que a gente pode mostrar para o consumidor, que nós estamos preocupados com a forma de fazer, preocupados com as pessoas, preocupados com o ambiente, preocupados com o animal. E se você quiser levar isso para o rótulo também e ter um valor diferente, a gente vê aí que está subindo bastante, está crescendo bastante esse mercado, que é de leite A2, né? Então você também pode certificar a sua produção de leite para leite A2, para que você tenha esse leite que tende a ter menos problemas digestivos quando ingeridos, né? Também tem mais estudos falando disso para autismo e tudo mais. Então é um nicho de mercado que ele traz a oportunidade de você poder entrar nesse nicho também. O que eu acho interessante da gente pensar como produtor quando a gente vê uma questão de certificação? Mais uma vez, o produto que eu produzo é para quem? Para que tipo de cliente, né? Então, olha, eu vou certificar de A2, beleza, mas para onde que esse produto vai? Eu vou fazer um produto para botar na gôndola do supermercado? É uma coisa. Eu tenho uma indústria que vai processar e vai conseguir levar esse leite para frente como A2? É uma outra coisa. Mas tem que ter essa cadeia para, afinal de contas, você tem o produto no final para o consumidor ter acesso, que tenha o selo A2 e que ele seja um produto diferenciado porque você receba mais, né? E aí, nós já devemos, nessa hora, você deve estar vendo alguma etiqueta da SERPRO na nossa edição, você já deve estar vendo o QR Code da SERPRO aqui. E eu vou te falar, um diferencial do trabalho da SERPRO é te orientar na preparação para a certificação. Porque às vezes você ainda não tem quem consuma esse produto diferenciado, ou assim, não está com a linha de produção preparada para isso. Mas você pode já deixar a sua propriedade preparada para que você não tenha uma janela grande. Depois que o laticínio estiver preparado, você não tem que ficar uma janela se preparando, né? Então você já pode estar preparado ou entendendo as ações, deixando a sua propriedade no gatilho, para que quando surge uma oportunidade de venda, aí sim você certifique de forma sincronizada com aquela empresa que você vai fornecer o produto. Esse ponto é importante. E eu queria chamar a atenção de vocês, meninos, nós falamos que tudo isso aqui impacta em preço, mas só vai impactar se tiver negociação. Só vai impactar se tiver conversa, né? Existem produtores de mais de 1.000 litros de leite recebendo o mesmo preço de produtores de menos de 200 litros de leite. Por isso que a diferença da média que o Tomás apresentou para nós ali, ela é menor do que às vezes a gente encontra de diferença no mercado. Então, o que eu estou querendo trazer... Existem pequenos produtores que têm preços mais altos. Por que eu estou trazendo isso então? Porque existe um campo que é negociar o relacionamento, cobrança, troca de ideia, acompanhar os números, entender o que está acontecendo no mercado, na caixa do mercado, para você ter argumentação, entender o que você tem de diferencial no seu produto, da porteira para dentro, e colocar isso na mesa e sentar e conversar com a indústria. Aí você vai falar do lado aí, Ronaldo, mas não tem jeito, porque as indústrias enrolam, não sei o que lá, e etc. Você não tenha dúvidas, eu não tenho dúvida para falar para vocês. O produtor que fica em silêncio recebe menos do que o produtor que conversa. Isso é fato. E essa diferença ela é de 5% a 10% do preço. Entendeu? O produtor que fica calado em casa, deitado na cama, e entrega o leite, recebe menos do que o produtor que vende leite. Ponto. Isso é fato. Tem alguma coisa a dizer sobre isso? Apesar de... Eu acho que o avançar da hora tá... Todo mundo tá assim... O Tomás deu uma refletida ali. Falou assim, eu não quero entrar nessa confusão, né? Mas assim... E aqui, pessoal, nós... e aí, acho que onde que está a confusão? É as pessoas achar que você vai vender o produto brigando. Essa que é a confusão, que é o problema da emoção colocado. O desconhecimento dos dados, o desconhecimento dos números, das coisas que nós discutimos aqui, faz a gente ir para a emoção, sem entender os números, está mal satisfeito, às vezes está olhando para o lado e tal, entender o que está acontecendo, e ser movido muito por emoção e pouco
pela razão. Então, a partir do momento que você entende os números, acompanha o mercado local, que eu acho que é um ponto importante aqui, qual que é a realidade da sua região, para um produtor do seu volume, entre as empresas que estão fornecendo leite, o que está acontecendo ali? Então, você acompanhar o que está acontecendo no mercado e sentar para negociar e vender o seu produto, não faz mal para ninguém. Não faz mal. Tem nada de errado nisso. Agora, o que faz mal para as relações de vocês? Cara, é ir lá brigar, com desconhecimento de causa, tratar o laticínio que é seu cliente mal, quebrar o pau com o cara, xingar palavrão e etc. Tal. Cara, isso não vai te levar a lugar nenhum, isso não agrega nada pra ninguém. Isso tem que estar no corte, viu, Darius? Isso tem que entrar no corte. Isso é um bom relacionamento com o seu cliente, né? É um bom relacionamento com o seu cliente. Laticínio é seu cliente, sentar, conversar com ele, precificar, trocar ideia, entender o que precisa, mas então o que está acontecendo no mercado, volta nos números, o número está batendo, é o que o cara está falando mesmo. E no mercado local? E negociar. Sentar e conversar. E numa boa. Né? Zero extra. E outro, não deu negócio. Se não deu negócio, cara, vamos para o próximo. É assim mesmo, vida que segue. Né? O laticínio, se você não consegue, o laticínio está nos assistindo. Cara, você não consegue fazer a diferença de preço que o cara está te pedindo. Não faça. Porque mês que vem você não vai estar lá para pagar os outros produtores e tal, você vai quebrar. Se você não tem condição de fazer, não faça. Você tem, mas fala para o produtor. Isso aqui é uma outra coisa, assim, caminhando para finalizar, pessoal, chama muita atenção. Fevereiro, março, começa a ter ali suas tendências de alta de preço, etc. E tal. Isso acontece quase todo ano. E aí, chega uma empresa lá na sua fazenda e te oferece 20 centavos a mais por litro para você trocar de laticínio. E aí, ele fez essa proposta dia 15 do mês de março. No dia 15, o preço de spot subiu. No outro dia 1º de abril, o outro spot subiu. No outro 15 de abril, subiu de novo. E em 1º de maio, subiu de novo. Você saiu 1º de abril pro laticínio. Você recebeu dia 20 de maio. Foram 5 viradas de spot que teve nesse intervalo. E o preço subiu nessas 5 viradas 50, 60, 70 centavos. E sabe por que o produtor saiu? Porque o comprador de leite foi querer explicar para ele o que aconteceu para trás. Que não tinha mercado, que estava ruim, etc. Tal. Ele estava discutindo o preço do leite do mês anterior. Então, assim, falta de habilidade do comprador de chegar para o produtor e falar assim, o spot, o mercado estava ruim mesmo e tal, o spot reagiu, essa agora é a época do mercado reagir mesmo, o cara te ofereceu 20 centavos a mais, eu acho que é uma proposta ruim. O preço de leite, do jeito que eu estou vendo aqui, ainda mais nessa época, o preço pode ir mais. Sabe quem que é esse comprador de leite? Nenhum. O cara quer contar o caos para o produtor. É por isso que o produtor vai embora. O outro chega com a proposta de melhoria para frente. E você está querendo explicar para o cara que está acontecendo para trás, você tem 20 anos que o cara é comprador de leite, sabe o que vai acontecer. E no mercado chega o produtor e mostra para o cara, fala assim, o mercado está melhorando mesmo, tende a melhorar, fica com a gente que nós vamos seguir o que vai acontecer no mercado. Agora, quem que fala isso? Quase nenhum, cara. Infelizmente. E por isso que a relação do produtor e indústria vai depreciando. Então, assim, dá para a gente... Produtor e indústria, dá para a gente começar a ter conversas mais transparentes, ter conversas mais amigáveis, de um lado e do outro, né? Mais profissionais, com base nos dados efetivos, e aí a relação entre vocês vai melhorar. Tudo que nós trouxemos aqui é com o objetivo de tornar cada vez mais clara a conversa entre as partes, e menos coisas emocionais, menos coisas sem fundamento. Acho que essa era a intenção, a mensagem que eu quis passar aqui, propondo esse assunto que é tão polêmico, né? Nós não, e assim, para finalizar do meu lado aqui, eu digo assim, mas na minha região não tem jeito, eu não tenho com quem associar, não tenho o que melhorar, não tem capital, não tem crédito, cara, recomendação para você, larga disso, vai quebrar. Então, assim, sendo bem honesto, se você entendeu assim, tudo que eu falei aqui, você não pode intervir e você está cercado, ilhado, você não tem por onde sair, para com isso, vai mexer com outra coisa, entendeu? Essa aqui talvez seja... dificilmente uma pessoa vê até no final do podcast e efetivamente ela está nessa situação. Né?
que ele ainda tem esperança na atividade. Então, se você tem esperança na atividade, busca saídas, busca alternativas para essas vias que nós mostramos aqui, porque tem jeito. Tomás, considerações finais? Polêmicas. Muitos cortes, né? Provavelmente. Queria agradecer aí mais uma vez o convite, a participação, né? Sempre um prazer estar aqui, podendo conversar, aprender um pouquinho aí também, tá? E um abraço aí, tô sempre disponível, tá? Então, beleza. Obrigadão por ter vindo, Tomás. E agora que você já está mais próximo da gente, é até um compromisso, né? A gente quer que você participe mais com a gente, trazendo essa visão aí, porque quanto mais pessoas estiverem aqui com a gente, com certeza, mais a gente agrega para quem escuta a gente lá do outro lado. Isso aí. E por isso, um até breve para vocês, daquele jeito. Saúde. Segunda-feira que vem, 7h da noite, tem mais um episódio. Espero você lá. Um abraço. Abraço, Valeu, turma. mamíferos. Valeu.